Bom, vamos falar aqui, instrutor de bombeiro, instrutor na formação de bombeiro. O que é um instrutor credenciado? Qual a importância do curso de técnicas de ensino para qualquer instrutor? Ah, eu quero ser instrutor de NR35. Legal, é aqui conosco. Mas para eu ser instrutor de NR35, o que eu tenho que fazer? Como eu vou ser um instrutor? Eu quero ser instrutor de NR33, espaço confinado. Como que eu posso ser um instrutor? Nós precisamos entender que instrutores de normas regulamentadoras são totalmente diferentes dos instrutores de formação de brigada de incêndio e de formação de bombeiro civil. Então, são coisas diferentes. Os instrutores de normas regulamentadoras são previstos nas próprias NRs. Então, se eu quero ser instrutor de NR35, eu tenho que ver o que é exigido na NR35. Eu quero ser instrutor de NR33. Eu tenho que ver o que é exigido na NR33 para ser instrutor. Tá certo? Quando um aluno, ou um bombeiro, ou qualquer outro profissional me solicita uma apresentação sobre os cursos de instrutor de NR, nós esclarecemos para ele. Mas é muito importante, porque todo mundo tem acesso à internet. Então, o que eu vejo é o bombeiro e outros profissionais perguntarem coisas que são óbvias e que estão na internet. Então, se você quer ser um instrutor, a primeira coisa que você tem que fazer é pesquisar. Porque como você vai ensinar um aluno se você não tem o hábito de pesquisar? Você tem que saber pesquisar, você tem que saber acessar a internet, você tem que saber fazer um PowerPoint, você tem que saber pesquisar para criar as suas aulas. Porque não tem aulas prontas. Bom, claro, você vai comprar aí esses pacotes que aparecem na internet, que às vezes são. Eu dou até risada, né? Quando eu abro aquilo e vejo quais são os arquivos que as pessoas disponibilizam. São coisas muito básicas, sem muita qualidade, nem conhecimento técnico tem. Porque assim, o professor ele pode pegar, comprar esses pacotes que são vendidos. Pode, não tem problema. Se ele achar que atende às necessidades dele, tudo bem, ele pode pegar, mas ele vai ter que pegar aquele pacote, vamos supor que tenha lá aulas sobre NR35, ele vai ter que ler aquilo, vai ter que adaptar para o seu perfil. Ele não consegue. Você não consegue pegar uma aula minha e ministrar essa aula, entendeu? Sem você estudar ela, adaptar ela para a sua linguagem. Porque cada instrutor tem uma linguagem. Então, assim, você quer comprar pacotes? Ótimo. Eu tenho muitos pacotes aqui sobre informações de NR35. Disponibilizo para você. Entre em contato, nós negociamos. Eu tenho muito. São 40 anos dando, criando conteúdos. Tá certo? Aí, se você quer fazer um curso NR35 e quer ter os conteúdos também, ótimo. Tá bom? A gente também disponibiliza. Eu vou dar um exemplo aqui, primeiro, sobre NR35, tá certo? Então, como que funciona a questão, primeiro, da pesquisa, tá? Então, a gente vai ver aqui a pesquisa, ok? Então, vamos lá, vamos ver a pesquisa. A pesquisa, eu posso, primeiramente, né? Nós vamos acessar, primeiramente, o Corpo de Bombeiro. Então, eu escrevo lá, credenciamento no Corpo de Bombeiro de São Paulo. Vai aparecer essa página, ok? Essa página aqui vai aparecer. E aqui tem a legislação que existe hoje para a atividade de credenciamento de instrutor. Então, primeira coisa que você tem que ler, não sou eu que tenho que abrir aqui para falar para você, é a Lei 15.180. Essa é a primeira lei que você tem que ler. Porque essa lei estabelece a competência ao Corpo de Bombeiros do Estado de São Paulo
para credenciamento de escola e o credenciamento de instrutores, tá certo? E depois você tem que ler o novo decreto, que não está aqui. Então, você tem que pesquisar lá o novo decreto, né, na legislação, que depois a gente vai mostrar. E nesse novo decreto, esse aqui é o decreto de 2018, agora tem um decreto de regulamento de segurança contra incêndio de 2024. E nesse decreto, diferente desse aqui, de 2018, ele traz lá a previsão de que o Corpo de Bombeiro vai credenciar os bombeiros civis. Então, como isso vai ser feito? Não sei ainda. Então, tem muita gente perguntando, mas assim, precisa aguardar a regulamentação. Então, provavelmente, o Corpo de Bombeiro vai instituir uma portaria dizendo como que vai ser os procedimentos e os critérios e requisitos para credenciamento do bombeiro civil, que hoje não é obrigatório o credenciamento. O que hoje é obrigatório é que as escolas, como a minha escola, seja credenciada, tem instrutores credenciados e emita um certificado e cadastramento no sistema do Corpo de Bombeiro. Então, eu sou obrigado, quando emito um certificado de formação e reciclagem, cadastrar esse certificado lá. Então, não é qualquer empresa que pode oferecer para você uma carteira de bombeiro, um certificado de bombeiro, uma formação de bombeiro. Não é. Tem que ser as empresas que estão credenciadas, que têm instrutores credenciados lá no Corpo de Bombeiro, e que vão emitir um curso, vão fazer um curso, realizar um curso de formação, e ao final desse curso de formação e reciclagem, deverá cadastrar esse certificado lá. Então, você tem que ser cadastrado no Corpo de Bombeiro. Porque quando o Corpo de Bombeiro começar a exigir o credenciamento do Bombeiro Civil, você vai solicitar esse credenciamento, né? Não sei se vai ter uma taxa para pagar ou não, ainda não foi estabelecido, mas você vai solicitar o credenciamento para poder trabalhar no estado de São Paulo. Você vai enviar para ele a sua documentação, histórico escolar, RG, CPF e o certificado de formação de bombeiro civil e o certificado de reciclagem, caso você tenha que realizar a reciclagem, que é anual. Quando você subir esse documento, ele vai olhar se esses certificados estão cadastrados no sistema. Se a sua escola que você fez curso não cadastrou, ou ela não era credenciada, você não será credenciado, você vai ter que fazer outro curso. Então, preste atenção, já comecem a consultar a escola que você fez reciclagem e formação, se ela emitiu um recibo para você de cadastro, se ela comprova que fez o cadastro do seu certificado. Você terá problema lá na frente, quando o bombeiro exigir o credenciamento. Bom, e aí, para você que está no curso de formação de instrutor, você precisa fazer um curso de didática, de pedagogia. E o Corpo de Bombeiro, aqui em São Paulo e nos demais estados, eles chamam esse curso de didática, de técnicas para ensinar, de pedagogias, né? A parte de estrutura de aula, de plano de curso, como os métodos, né, de ensino-aprendizagem, tudo isso, ele chama isso, esse curso de professor, de técnicas de ensino, é um curso de professor, é um curso de qualificação para o bombeiro, o técnico, o engenheiro, qualquer outra pessoa, tenha conhecimentos de como coordenar, como executar um treinamento de qualificação de bombeiro, de NR, tá certo? Então, é isso que é o curso de professor. O curso de professor nada mais é do que você aprender a didática, os métodos de ensino, as técnicas, como realizar um plano de aula, como organizar essa aula, entendeu? Aplicar os métodos, em conhecer os meios auxiliares de instruções, que são os equipamentos, a utilização da internet na aprendizagem, a utilização do celular dentro de uma sala de aula. Então, é isso que você aprende no curso de técnico de ensino. Mas onde está isso? Bom, isso está... isso aí vai estar na portaria, que eu vou mostrar agora. Então, para você ser um instrutor formado,
e credenciado no Corpo de Bombeiro, você precisa de atender alguns requisitos. E eu vou falar aqui onde estão esses requisitos. Na portaria que regulamenta aquela lei 15.180, tá certo? 15.180. Então, quando a pessoa vem e fala comigo, eu quero ser instrutor de bombeiro ou reciclagem de bombeiro, eu tenho que atender essa portaria. Mas eu vou esclarecer novamente. É quando você quer ser instrutor de bombeiro, professor de bombeiro. E aí, essa portaria somente regulamenta 2 cursos. Somente 2 cursos são regulamentados nessa portaria, que são obrigatórios para credenciamento de instrutor. Hoje, você tem que ser credenciado no Corpo de Bombeiro como instrutor para formação e reciclagem de bombeiro civil. Só. Mas eu quero ser instrutor de NR. Não credencia. Eu quero ser instrutor de meio ambiente. Não credencia. Eu quero ser instrutor de equipamentos e máquinas. NR12. Não credencia. Eu quero ser... Então, nenhuma NR tem exigência de credenciamento no Corpo de Bombeiro. Você precisa atender a ANR, tá certo? Porém, é importante sempre deixar claro que quando você quer ser um instrutor, você tem que fazer um curso de metodologia de ensino, de pedagogia, de técnica de ensino. Eu já tenho esse curso. Tudo bem. Você já tem esse curso de técnicas de ensino, então você não precisa fazer. O que a gente recomenda é, no nosso curso de instrutor, você vai rever esse conteúdo dentro de um módulo chamado Técnicas de Ensino. Se lá na frente você concluir esse módulo para ser instrutor de NR35 e você quer o certificado de técnica de ensino, pronto, você já fez o curso. Se você precisar para algum órgão, a gente negocia e eu emito esse certificado, porque você já fez o módulo, já fez o curso, tá certo? Então, eu quero ser instrutor credenciado. O que eu tenho que atender? Credenciado no Corpo de Bombeiros. Então, separar. NR, eu já expliquei, tem que atender os requisitos da NR, da portaria 3.214, de 78, onde tem lá as normas regulamentadoras, e cada uma estabelece o requisito para ser instrutor, tá certo? Depois eu volto nisso aqui. Eu vou agora falar sobre a portaria, que é obrigatório para que você possa ser instrutor de formação de bombeiro e reciclagem de bombeiro. Só. Eu quero dar curso de qualificação de bombeiro. Você tem que atender, está especificado no mercado, né? Porque o mercado regulamenta esses cursos livres, e atender aqueles requisitos. Se tiver alguma norma, atender uma norma. Se tiver alguma lei, atender uma lei para aquele curso. Agora, para o curso de formação, fique bem claro, formação de bombeiro e reciclagem de bombeiro, tem que atender essa portaria que eu estou apresentando aqui. E ela vai falar sobre o credenciamento, tá certo? Então, a portaria foi instituída em 2014, e ela vai falar sobre credenciamento, ok? Então, a portaria está aqui, da Polícia Militar, do Corpo de Bombeiros de São Paulo. Nós sabemos que o Corpo de Bombeiros do Estado de São Paulo é o único Corpo de Bombeiro que está ainda integrado à Polícia Militar, os demais Corpos de Bombeiros são organizações independentes. O Corpo de Bombeiros de São Paulo não é independente, ele é uma das corporações dentro da instituição Polícia Militar. E aqui ela fala sobre portaria CCB 008-600, que fala sobre regras de credenciamento de formação, né, de centros de formação de bombeiro e seus instrutores. Então, quem deve ser credenciado são as escolas, atualmente, e os instrutores. E o bombeiro civil? Pode ser credenciado? Pode, se ele quiser. É voluntário. Ou seja, se ele quiser se credenciar, ele vai lá, entra no site do Corpo de Bombeiro e faz o credenciamento dele individual. As escolas têm que credenciar o bombeiro civil? Não. Não é as escolas que credenciam o bombeiro civil. As escolas têm que credenciar o instrutor de bombeiro? Não. É o próprio instrutor de bombeiro que tem que fazer o seu credenciamento individual. As escolas têm que credenciar a sua empresa, a instituição. A escola tem que credenciar. E o bombeiro civil? Ele tem que entrar no site e fazer o credenciamento voluntário. Aí existe lá todo o processo para se fazer esse credenciamento, se ele tiver interesse de fazer. Então, até a publicação desse novo decreto, era voluntário
o credenciamento. Agora, nós não sabemos como vai ser daqui para frente, se o Corpo de Bombeiros vai regulamentar o credenciamento do bombeiro civil e vai exigir que ele se credencie, tá certo? Porque foi dado competência a ele para credenciar bombeiro civil no decreto. Mas se ele vai fazer, nós vamos ter que aguardar. Então, o que precisa, que nós precisamos entender? Bom, aqui tem algumas definições. O que é um Centro de Formação de Bombeiro Civil, um CFBC? Aqui. Então, são estabelecimentos destinados à formação de bombeiro civil ou reciclagem, devidamente credenciados pelo Serviço de Segurança contra Incêndio, que é um departamento dentro do Corpo de Bombeiros da Polícia Militar, que exerçam a formação e reciclagem periódica do bombeiro civil no território do Estado de São Paulo. Então, dentro do território do Estado de São Paulo, não se pode ter certificados de formação de bombeiro civil que não sejam de escolas que estão credenciadas. Ah, eu comprei um curso online lá do Paraná. A escola lá é credenciada. Aqui não serve. O Corpo de Bombeiro não homologa. Por enquanto, não tem uma regulamentação para homologação. Pode ser que futuramente tenha. Eu comprei um certificado, fiz um curso e tenho um certificado, comprei lá, paguei o certificado de um curso lá no Pará. A escola lá é credenciada no Pará. Você vai trabalhar lá no Pará. O certificado vale lá. Ah, mas a formação é nacional. Existem regras em cada estado que estabelece que tem que ser feito naquela escola daquele estado, tem que ser feito por instrutores credenciados daquele estado, e o bombeiro tem que se homologar naquele estado. Então, a regra de São Paulo, nessa portaria, não prevê a homologação de certificados, mesmo credenciados. Agora, imagina os picareta, que nós vemos aí, carteirinhas picareta, o cara vendendo uma carteirinha de R$ 50 de bombeiro e válido em todo o território nacional. Primeiro que já é crime, né? Ele fazer carteira e dizer que é um documento que é válido em todo o território nacional e que tem lei que, ainda ele cita a lei lá, de conselhos, né? De profissionais, e ele fala que está válido aquele documento. Isso é crime, tá certo? São vários crimes que estão cometidos aí. Quem compra e porta também comete crime. Então, não compre carteira. Porque a carteira que você é disponibilizada é pela escola que te formou. Só tem validade aquela carteira da escola que te formou. Qual é a validade? O limite dessa validade? O limite dessa validade é que essa carteira, ela reconhece que você tem um certificado e fez um curso naquela empresa. Só isso. Não serve como documento comprobatório de identidade. Não serve. Não é uma carteira funcional, como as pessoas falam. Não é carteira funcional. É carteira de curso. É uma carteira de identidade de um curso, que você fez aquele curso, ou reciclagem ou formação. Só serve para isso. É um certificado de bolso, como eu costumo dizer, é um certificado de bolso. Para você não andar com certificado dizendo que você é bombeiro civil, você anda com uma carteira emitida pela escola que emitiu o certificado e cadastrou no Corpo de Bombeiro. Porque também, se esse certificado não estiver válido, cadastrado no Corpo de Bombeiro, não serve para nada. Então, muito cuidado, tá certo? O que é um bombeiro civil aqui no âmbito dessa legislação? É um conceito legal, certo? Então, vamos lá. Um bombeiro civil, para essa portaria, ele fala que é um profissional habilitado, no termo dessa portaria, que exerce em caráter habitual a função remunerada exclusiva de prevenção e combate a incêndio na condição de empregado. Bom, nós sabemos que esse conceito aqui, ele já foi ampliado, está sendo ampliado na Lei 11.901, dizendo que ele poderá atender emergências diversas dentro da sua planta, dentro da planta. Não é para pegar aí uma moto, pôr uma bolsa, uma mochila e sair atendendo ocorrência na rua. A Lei 11.901 é bem clara, é dentro da empresa. E ele fala sobre remunerado. Então, se eu sou bombeiro voluntário, não é bombeiro civil. Porque bombeiro civil não é voluntário, aqui não está escrito, ó, profissional habilitado no termo da portaria em caráter habitual em função remunerada. Não está escrito aqui remunerada e voluntária. Então, bombeiro voluntário não é bombeiro civil. Esquece. Ah, mas eu sou bombeiro civil e trabalho como voluntário. Tudo bem. Quando você está lá no serviço voluntário lá de bombeiro, você é bombeiro voluntário. Você não é bombeiro civil. Você só é bombeiro civil quando você trabalha numa atividade remunerada, tá certo? Seja ela no evento, seja ela fixa, ou seja ela uma atividade temporária. O que é um instrutor de bombeiro? É o profissional responsável direto pela formação do aluno, regularmente habilitado nos termos da portaria. Então, o instrutor é aquele que é responsável pela formação do aluno.
Então, ele precisa ter conhecimento, conteúdo. Então, aqui eu vou fazer um parênteses. Eu sou um instrutor de bombeiro. Legal. Todos que estão credenciados são instrutores de bombeiro. Mas você precisa especificar. Você é instrutor de bombeiro de qual área? Porque nós temos, no nosso ensino, vou fazer aqui uma analogia, no nosso ensino fundamental, nós temos ciências, nós temos biologia, nós temos o professor de matemática, o professor de língua portuguesa, o professor de história, o professor de artes plásticas, lembra? Nós temos um professor para cada área. Da mesma maneira, aqui na portaria, existem áreas de competência que estão dentro da grade de formação e reciclagem do Bombeiro Civil. Essas áreas são de competências dos instrutores. E os instrutores têm que demonstrar competência nas áreas. Então, eu tenho conhecimento e formação de prevenção e combate a incêndio. Ótimo. Você tem bastante conhecimento nessa área. Você faz o curso de técnicas de ensino, que é o curso de instrutor geral, de professor, para se formar professor, para ter conhecimento para ministrar aula, e você tem o conhecimento do conteúdo daquela área, você domina aquela área de prevenção e combate a incêndio. Você apresenta esses documentos, o documento comprobatório da área de prevenção e combate a incêndio e o documento de técnicas de ensino, mais o seu histórico de ensino médio, histórico de ensino médio. Ah, eu tenho diploma, eu tenho certificado. Não serve. Histórico do ensino médio, entendeu? É o que está escrito na portaria e é o que o Corpo de Bombeiro aceita. Histórico do ensino médio. Mas eu tenho histórico do técnico de segurança, não serve. Eu tenho histórico da faculdade, não serve. Então, fique bem claro, não serve. A gente já está aqui conversando sobre consultoria de credenciamento, tá certo? O RG, o CPF, você coloca lá no sistema, o Corpo de Bombeiro vai analisar o seu certificado de disciplina, se atender os requisitos da portaria, ele vai aprovar o seu certificado. Ele vai ver que você apresentou técnicas de ensino, o histórico do ensino médio, e ele vai habilitar você nessa competência como instrutor. Aí eu sou instrutor de bombeiro civil, sim, mas você é instrutor de bombeiro civil na competência de prevenção e combate a incêndio. Você não é instrutor de bombeiro civil de toda a formação, apenas dessa disciplina. Então eu posso ser instrutor de duas disciplinas? Posso, se eu tiver como comprovar que eu tenho conhecimento no outro campo de atuação, de formação, de competência. Eu posso ser instrutor de primeiro socorro também? Posso, se eu comprovar a competência na formação de primeiro socorro, tá certo? Então, você faz apenas um curso de técnicas de ensino, com uma certificação, e você sobe para o sistema. Ali você já está homologado e apto a se tornar um instrutor das demais áreas de competência de formação de bombeiro civil. Então, é um certificado de 40 horas e os certificados, que são 10 áreas de competência. Então, um instrutor igual eu e muitos outros precisa apresentar 10 certificações. Tem que fazer 10 cursos. Se você não tem as 10 competências, você tem que fazer as competências. Então, são 10 certificações. Isso hoje no mercado custa em torno de R$ 4.000, R$ 3.500. São cursos de 200, 240, 120, 140 horas. Então, são 10 cursos, dá mais de 800 horas de curso para que você seja um profissional habilitado em todas as competências, e você seja, vamos aqui fazer um parênteses, dizer assim, um instrutor master, né? Você é um instrutor top. Aí sim, você pode falar, eu sou instrutor de formação e reciclagem de bombeiro civil. Pode falar, porque você é homologado, você é credenciado nas 10 disciplinas. Agora, quando eu não sou credenciado em todas as disciplinas, eu preciso especificar qual é a disciplina que eu tenho competência. Então, eu sou instrutor de bombeiro de formação e reciclagem de bombeiro civil em prevenção e combate a incêndio. Eu sou instrutor de bombeiro civil em atividade operacional de bombeiro civil e assim sucessivamente. Tá certo? Nós aqui na plataforma, aqui na Universidade Bombeiro Educador, nós temos todas as formações para que você se torne um instrutor master, um instrutor das 10 disciplinas. Podemos negociar aqui depois. Claro que
o valor é R$ 4.000, ou se você for fazer, mas se você compra um pacote, a gente sempre ajuda, estamos ajudando os profissionais a se tornarem instrutor desde 1994. Então, são mais de 30 anos, nós vamos para 31 anos formando instrutores de bombeiro. Nós acreditamos, lá em 94, que o bombeiro civil poderia substituir os instrutores antigos e que eles eram dono dessa formação, que eles precisavam participar da formação do bombeiro civil, que até então não eram formados pelos bombeiros civis. Então, você não tinha muitos bombeiros civis na área de atuação de instrutor. Eles eram, a grande maioria eram auxiliares de bombeiros militares, tá certo? Nem os técnicos de segurança estavam atuando na área como instrutor de bombeiro. O técnico veio depois, avançando e tomando essa área. Bom, o coordenador do curso. Então, aqui está aqui, ó. O coordenador do curso é aquele que vai assinar o seu diploma. Então, eu sou dono da empresa, assinei o seu diploma, tem validade o seu certificado de formação? Não tem validade, pessoal. Quando eu pego aqui certificados que está só o dono da empresa assinando lá, esse certificado ele não tem validade. Entendeu? Porque o dono tem que assinar, porque ele é responsável legal pela empresa, ele é o diretor do curso, o diretor da formação, ótimo. Mas o coordenador do curso, tem que ser um profissional com formação em área de segurança do trabalho e com registro profissional. Então, quem são os profissionais de segurança do trabalho? Não adianta inventar. Não é enfermeiro, não é pedreiro, não é marceneiro, não é engenheiro mecânico, não é engenheiro eletricista, não é qualquer engenheiro. É o engenheiro de segurança do trabalho. Esse é o profissional da área de segurança do trabalho. E é o técnico de segurança do trabalho. Então, olhe o seu certificado. Certificado de reciclagem, certificado de formação, e veja se tem lá um técnico de segurança assinando. Ah, o dono da empresa pode ser técnico de segurança. Sim, eu sou técnico de segurança, sou dono da empresa, eu assino sozinho. Mas eu me formei para isso. Então, eu sou o dono da empresa, assino como responsável pela empresa, sou o diretor do curso e sou o coordenador do curso, cadastrado lá no site do Corpo de Bombeiro para poder emitir a certificação. Então, precisa ter lá ou duas pessoas ou uma só com essas formações. Então, eu sou o dono da empresa, o coordenador do curso, que eu ponho lá o meu registro de técnico de segurança do trabalho, dono da empresa, eu assino pela empresa e assino pela coordenação do curso. Qual é a grande vantagem? É que eu sou da empresa. Eu sou o dono da empresa, sou responsável legal pela empresa. E eu sou o responsável técnico do curso, o coordenador técnico. Então, eu não sou contratado, eu não sou uma pessoa informal dentro da minha empresa. Muitas vezes, quem assina o certificado de bombeiro civil numa escola é um técnico de segurança que eles contratam só para assinar o certificado. É válido isso? Bom, eu não sei, né? Aí precisa avaliar a questão legal, né? Ele está assinando um documento de uma empresa a qual ele não faz parte da empresa, como responsável técnico da empresa. Ele precisa ter um contrato para ele poder assinar, porque senão, legalmente, acredito que não tenha uma validade mesmo, porque ele não é o funcionário da empresa, ele precisa ser da empresa, responder juridicamente pela empresa. Então, só responde juridicamente pela empresa quando você tem um contrato de trabalho, de prestação de serviço, ou você tem um contrato CLT. Aí você pode responder pela empresa como preposto. E aí você é um profissional da empresa. Então, o que se acontece hoje, se pratica no mercado, é que uma pessoa assina documentos de uma empresa a qual ele não participa e não tem responsabilidade. Cada certificado tem o seu valor e o seu peso, tá certo? O que a gente quer é que esse mercado seja moralizado. A moralidade desse mercado é que você cumpra as legislações trabalhistas, civil, penal, criminal, todas. Essa é a moralidade legal, né? Mas a gente sabe que é muito difícil. Então, o que acontece hoje? Nenhum contrato de gaveta existe entre o professor, o instrutor da escola, e a escola, e a entidade. A gente sabe que não existe, mas tem que existir um contrato de prestação de serviço que garanta a legalidade daquela assinatura. Então, o coordenador, o instrutor, ele tem que ser PJ, né? Uma pessoa jurídica, tem uma empresa, e ele faz um contrato para que possa atuar como coordenador do curso. Isso é o correto.
E isso é o que o Corpo de Bombeiro prevê, tá certo? Mas tudo bem. E quem mais pode ser um coordenador do curso? Um militar que tem um curso de 800 horas. Então, eu me enquadro aqui nas duas, porque eu sou tenente do Corpo de Bombeiro e tenho um curso de 1.000 horas para sargento do bombeiro. Então, o meu curso de formação de sargento para bombeiro, que é obrigatório dentro do Corpo de Bombeiro, que eu realizei lá em 1990, ele é válido para eu ser coordenador. Então, independente de eu ser ou não técnico de segurança ou engenheiro de segurança, eu já iria ser coordenador de curso. E isso em todos os estados é aceito, né? Esse militar que tem essa, né, da reserva, que tem esse curso de especialização de bombeiro, tá certo? Então, eu não tenho dificuldade em me credenciar em nenhum estado. Eu sou credenciado no Amazonas, Roraima, Pará, Minas Gerais, né? Então, eu tenho essa condição devido às formações que eu tenho. Bom, mas e quem assina por primeiro socorro e APH? Bom, se for o certificado de formação de bombeiro e reciclagem, é o instrutor de primeiro socorro credenciado no Corpo de Bombeiro, aquele que tem a formação e está homologado. Bom, mas eu quero fazer um curso de APH. Bom, aqui vem outra questão. Curso de APH não é curso credenciado no Corpo de Bombeiro. Curso de APH não é diferente do curso da grade de primeiro socorro que você faz no seu curso de bombeiro. Então, eu fiz o curso de bombeiro, eu tenho APH, você não tem APH. Você tem lá a matéria, a disciplina de primeiro socorro, tá certo? Curso de APH, quando ele é regido pela portaria 2048, porque no seu certificado está escrito lá, portaria 2048, você vai ter que atender os requisitos da portaria 2048. Então, curso de APH pela portaria 2048 do Ministério da Saúde, só pode assinar enfermeiro especializado em APH e médico especializado em APH. Ou urgência e emergência. Tem que ser especializado com título lá no Corém ou no CRM. Ele tem que ter título. O pediatra pode dar aula de APH? Não pode. Pela resolução lá do Corém, pela resolução do Conselho de Medicina, não pode, porque o Conselho regulamenta quem pode assinar isso. E lá no Corém, regulamenta que somente o enfermeiro com título de especialização em APH pode assinar APH. Tem que estar registrado no Corém para isso. Então, não é qualquer enfermeiro. Eu sou enfermeiro assistencial, não serve. Eu sou enfermeiro obstetra, não serve. Tem que ser enfermeiro de urgência e emergência ou atendimento pré-hospitalar, tá certo? Então, o curso de APH não se credencia no Corpo de Bombeiro, não se cadastra, não tem nada a ver com o Corpo de Bombeiro. Espero ter explicado aqui. Observe o seu certificado, se nele está lá o enfermeiro. E o enfermeiro colocou a especialização em APH. Eu, às vezes, aqui, eu sou enfermeiro do APH e sou enfermeiro do trabalho. Às vezes, aqui no meu certificado, eu acabo errando. Então, quem tem certificado comigo, dá uma olhada lá se o certificado está errado, que eu vou refazer. Tem que instalar o meu título de enfermeiro especialista em APH, tá certo? Reciclagem periódica, está aqui. Bom, ele fala aqui em reciclagem periódica, aqui nesse item. Mas em um item mais para frente, ele vai falar que é uma reciclagem anual, tá certo? Então, a periódica aqui é anual, ok? Ela é 40 horas, o mínimo, tudo bem? Bom, o que nós queremos ver aqui agora? A gente vai pesquisar aqui sobre a reciclagem, só para não ficar vago isso, né? Então, vamos lá. Reciclagem. Então, vamos ver aqui a reciclagem. Olha aqui. Então, no parágrafo único do artigo 20, está bem claro, né? Que tem uma dúvida falando sobre, não, está previsto que é reciclagem anual. Eu faço 2 anos, outro faz 3 anos. Aqui em São Paulo está aqui, ó, previsto na portaria, no artigo 20, né? Ele vai falar aqui sobre, fica assegurada a habilitação dos bombeiros civis que na data da publicação dessa portaria encontram-se atuando profissionalmente. Então,
de 2014, da portaria para trás, quem trabalhava de bombeiro estava assegurado o seu direito ali adquirido. E aí, no parágrafo único desse artigo, ele fala: os bombeiros civis habilitados conforme o caput deste artigo, né, deverão submeter-se à reciclagem periódica, ao menos, né, uma vez ao ano, junto ao Centro de Formação de Bombeiro Civil, credenciado nos moldes do anexo C. Aí, lá no anexo C, tem a grade da reciclagem e tem a questão do conteúdo lá, da carga horária de 40 horas. Bom, o que interessa aqui agora é a gente ver quem pode, né? Então, vamos lá. Os requisitos para ser instrutor, está aqui. Então, aqui são os requisitos mínimos que estão aqui, de acordo com o artigo 2º da Lei 15.180, né? Os instrutores têm que estar credenciados. E aí, eu vou ver só um aqui, né? Atividade operacional de bombeiro civil. Bom, o que eu preciso para ser um instrutor dessa atividade operacional? Eu preciso de um nível de escolaridade igual ou superior ao ensino médio, tá certo? Então, eu preciso ter uma formação acima do ensino médio. Está incompleto, não serve. Tem que ter feito o ensino médio completo. Então, está aqui, a formação em atividade operacional de bombeiro civil de 40 horas. Agora é 40 horas. Mas eu já sou bombeiro civil, eu já fiz um monte de curso. Não interessa. É esse curso aqui, ó, atividade operacional de bombeiro civil. Formação de instrutor em atividade operacional de bombeiro civil, 40 horas. Realizada por uma instituição oficial de ensino médio ou estrangeira. Veja, quando é estrangeira, esse certificado que você teve lá deverá ser traduzido por um tradutor juramentado e homologado por uma empresa aqui no Brasil. Então, não adianta você trazer um curso de instrutor da NFPA, ele não aceita. É um puta curso, o melhor curso de instrutor. Instrutor europeu, instrutor na Argentina. Não adianta. O seu certificado internacional tem que ser, primeiro, traduzido e depois homologado por uma empresa igual a minha. Você traz aqui seu certificado, eu homologo ele para técnicas de ensino nacional. Então, você vai pagar 2 vezes. O que é importante? Você teve um conteúdo internacional, mas aqui não vale esse certificado. Então, fez o curso na NFPA, instrutor, todos os cursos lá do Texas, não interessa. Aqui não serve se não for traduzido e homologado por uma empresa nacional. É regra, né? A outra questão pode ser formado por empresa especializada, de equipes de emergência legalmente constituída. Tudo bem? Bom, qual é essa empresa especializada? É a minha empresa não é escola. Então, se eu não sou uma escola do ensino regulamentada pelo MEC, eu sou uma empresa especializada em qualificação profissional. Então, eu sou empresa, não sou escola, tá certo? Bom, é muito importante que a gente tenha isso aqui, certo? Então, a técnica de ensino, tá? E ele pede aqui, né, a técnica de ensino também de 40 horas. Então, você precisa encaminhar o histórico escolar, o certificado da disciplina, atividade operacional e a formação em técnicas de ensino, que é a formação de professor, essa é a formação de professor. Então, aí me pergunta, eu vim fazer o curso de instrutor de NR35, e você está me colocando lá técnicas de ensino. É porque para ser professor, instrutor de NR35, você precisa ter esse conteúdo. Então, é por isso que você faz o primeiro módulo básico de formação de instrutor, que é a técnica de ensino. Então, o certificado para formação de instrutor é técnica de ensino. Agora, depois você vai ver o conteúdo, a grade da disciplina que você vai dar aula. Eu vou dar aula de NR35, você vai rever o conteúdo de NR35. Muitas vezes o profissional me apresenta um certificado de NR35, de resgate, então eu não preciso dar para ele o conteúdo de NR35, a não ser que ele queira revisar o conteúdo, entenderam? Ou de espaço confinado, porque ele já tem a formação do conteúdo. O que ele precisava era uma certificação de instrutor. Para ele ter a certificação de instrutor, ele faz técnicas de ensino. E aí eu ponho lá, instrutor de NR35, instrutor técnicas de ensino e o conteúdo NR35 junto. Tá certo?
porque ele precisa demonstrar que ele tem aquela formação com aquele conteúdo. Mas onde estão esse conteúdo? A gente vai explicar aqui o conteúdo de atividade operacional, ok? Então, o que o profissional que vai ser... O que... Então, vamos lá. Atividade operacional, né? Vamos lá ver aqui a grade, ok? Então, nós vamos lá para a grade e eu vou mostrar o que é isso. Então, nós temos aqui, né? As áreas de conhecimento, né? Instrutor de salvamento e tal. Aí terminou aqui as áreas de conhecimento, entra aqui, ó. A tabela 1 fala sobre prevenção e combate a incêndio. Conclusão, vamos lá, aqui já é equipamentos de combate a incêndio. Deixa eu ver aqui. Tá. Vamos lá, aqui ver. Proteção, equipamentos. Não está na ordem ali, né? Atividade operacional. Muito bem. Deixa eu ver se está aqui ou se está lá em cima. Tá. Então, aqui, ó, atividade operacional. Eu vou ampliar aqui para a gente ter uma informação melhor, tá? Então, tá aqui, ó, atividade operacional. Então, o que o instrutor, além de técnicas de ensino, ele tem que saber para ele ministrar a aula? No curso de técnicas de ensino, curso de professor, de técnicas de professor, ele vai aprender didática, como formar a aula, nós já falamos aqui. Aí, como confeccionar uma aula. E aí ele vai ter que ter o conhecimento aqui do conteúdo. Então, ele tem que conhecer, primeiro, as atribuições do bombeiro civil. Claro. Quais são as atribuições do bombeiro civil? Fazer prevenção, combate a incêndio, atendimento de emergência, emergências químicas, emergências ambientais, salvamento de altura, salvamento terrestre, são as competências, né, que ele tem dentro da sua formação. Então, eu tenho que saber todas as atribuições. Eu tenho que ensinar isso para o bombeiro civil. Eu vou ensinar como ele, quais são as competências dele. Olha, o que você faz em atendimento de primeiro socorro, você tem esse limite. Olha, você vai fazer prevenção de incêndio. Quais são as formas de prevenção de incêndio? O que é prevenção? Conhecer os sistemas de comunicação. Então, ele vai aprender a se comunicar, né? Dentro da sua rotina diária, com o código Q, uso de rádio, uso de e-mail, uso de relatório, daquilo. Conhecer o código alfabético, né? Está dentro da comunicação, conhecer os procedimentos de inspeção preventiva. Então, você que é instrutor tem que saber tudo isso, tem que dominar tudo isso aqui. Conhecer como fazer relatório padronizado. Então, você que vai dar aula, você tem que saber isso também. Além de saber montar aula, você tem que fazer essas pesquisas. Conhecer os padrões de inspeções visual, teste, funcionamento de extintores, as normas brasileiras, dentro das normas, né? Conhecer como são realizados os testes de abertura e vedação, de hidrante, sprinkler. Aí tem todos os conhecimentos, as áreas de competência que ele tem que saber. Conhecer os procedimentos para acionar o serviço de emergências públicos, conhecer os tipos de para-raio, conhecer as características, tipos, princípios. Aí o que acontece? Quando você adquire um curso meu para ser instrutor de atividade operacional, eu vou ter que pôr lá para você técnicas e métodos de ensino, técnicas de ensino, que é a metodologia de instrução. Eu já tenho técnica de ensino. Tudo bem, mas você vai fazer aqui também técnica de ensino, porque eu sou obrigada a aplicar esse conteúdo para você, para que você receba um certificado de instrutor de atividade operacional. Então, eu vou aplicar o técnico de ensino, você vai fazer, você vai comprovar que você tem essa certificação, não precisa dela para credenciamento, que você já tem, e aí você vai subir o seu certificado de técnico de ensino. Se for reprovado, você volta aqui comigo, como você fez o módulo, eu emito um certificado válido. Eu sei que o meu é válido. Desde 2014 eu venho aprovando o instrutor. Então, eu sei que o meu técnico de ensino é válido. Mas se o cara quer usar o dele do Senac, de outro lugar, ele usa. Se for reprovado, vai ter que ou corrigir o certificado ou comprar o meu. E aí, ele vai fazer o curso de instrutor de atividade operacional. E lá dentro do curso, eu explico esses conteúdos que estão na grade, como que deve ser feito, todo o conteúdo está lá, você pode aproveitar todo aquele material ou não, pode utilizar como referência, e aí
você dentro do curso vai ter que apresentar a aula para mim dessa disciplina. Se você estiver fazendo PCI, tem que apresentar sobre PCI. Se você estiver fazendo primeiro socorro, tem que apresentar sobre primeiro socorro. Então, você tem que falar alguma coisa dessa disciplina. Você pode falar, conhecer as características e o funcionamento dos procedimentos de segurança e emergência em caldeira. Mas você vai ter que apresentar uma aula para mim em PowerPoint, um slide. 10 slides sobre caldeira, 10 slides sobre gerador, sobre ventiladores, sobre extintores, não sei, 10 slides sobre um tema de atividade operacional de bombeiro civil. E se você tiver em outra disciplina, um curso de NR35, você tem que me apresentar 10 slides de NR35, 10 slides de espaço confinado, se você quer fazer instrutor de espaço confinado. Eu quero fazer instrutor de fundamentos de análise de risco, você vai ter que me apresentar 10 slides sobre análise de risco, sobre o tema, sobre a grade. Então, você escolhe um tema e faz o slide, demonstrando para mim que você sabe montar uma aula, criar uma aula expositiva. Depois, você vai ter que fazer um vídeo apresentando essa aula de 2 minutos no máximo, falando sobre a aula. Um vídeo simples, falando lá sobre aquela aula que você apresentou, como se você estivesse ali à frente da sala com seus alunos e você ministrando aquele tema para ele. Então, a gente pede isso aqui no curso de técnicas de ensino, pede isso no curso da disciplina. Então, são várias atividades para você demonstrar a sua habilidade, o seu conhecimento como instrutor. Você pega uma aula, cria uma aula em PowerPoint e manda para mim. Eu analiso, está ótima. Ou então, corrijo ela e devolvo. Aí você fez a aula, agora você vai apresentar essa aula. Exemplo, a gente vai falar aqui um exemplo de apresentação. É simples, né? O exemplo de apresentação aqui é muito simples. Eu vou mostrar aqui. Então, vocês entenderam? Para ser instrutor, eu preciso de técnicas de ensino. Ponto. Final. Não se discute mais isso. Não pergunta para mim que você comprou um curso de NR35 que você está fazendo técnico de ensino. Porque técnico de ensino é o conteúdo do instrutor de NR35. Técnico de ensino é o conteúdo do instrutor de espaço confinado. Técnico de ensino é o conteúdo necessário de PCI. Aí você fez um curso comigo de técnica de ensino. Você não faz mais técnica de ensino na disciplina. Você já passa para o técnico, tá certo? Porque você já fez o técnica de ensino. Mas eu vou te cobrar a apresentação naquela disciplina. Então, você fez comigo o curso de técnica de ensino e fez a atividade operacional de bombeiro. Aí, depois, você quer adquirir o curso da competência de primeiros socorros. Você vai fazer aulas de primeiro socorro resumidas, né? Vai ter um resumo, uma adaptação, né, das aulas, desse conteúdo, uma atualização, muitas vezes. Você vai fazer as aulas e dentro das aulas tem lá, eu falando aqui, olha, você tem que fazer uma aula sobre hemorragia, sobre fratura, aí você vai fazer também um PowerPoint sobre isso, que é isso que comprova que você entendeu o que é ser um instrutor e que você está formado, tá certo? Aí você vai fazer um PowerPoint de novo, mas agora sobre o tema de primeiro socorro. E aí depois você vai apresentar esse tema que você fez. Exemplo, eu vou fazer uma apresentação aqui como se fosse um aluno, certo? Então, eu sou um aluno e eu preciso apresentar um tema. Vamos lá. Eu vou pegar aqui um tema e vou partilhar. Bom, o que eu vou falar aqui? Vamos ver. Ah, tá. Então, eu vou falar aqui sobre... A minha aula aqui é sobre procedimento de instrução técnica, a NR, desculpa, a IT, número 1. Eu vou falar sobre isso aqui para todos nós aqui, tá certo? Então, vamos lá. Eu vou falar aqui sobre a instrução técnica 01. É isso que vocês vão falar. Então, qual é o objetivo da aula? Aí você vai pular o objetivo. No meu caso aqui, ó, o objetivo da minha aula é estabelecer critérios para a apresentação do projeto técnico e vistoria. As formas de apresentação, projeto técnico simplificado, projeto técnico de instalação de ocupação temporária, e a gente vai falar sobre todos esses temas. Projeto técnico de ocupação temporária e edificação permanente. Bom, aí aqui um quebra-gelo, né? O conhecimento te dará poder, mas a atitude te dará respeito, né? Então, sempre a gente
Lembrar que não é só o conhecimento, você precisa ter atitude, moral. Então, vamos falar aqui sobre projeto técnico. Quais são as características da edificação ou área de risco, né? Então, para ser um projeto técnico, a área de construir tem que ter mais de 750 metros quadrados, altura acima de 5 metros. Quando for exigido sistema fixo de combate a incêndio, então é um projeto técnico que tem que ser apresentado. Muitas vezes você tem um projeto técnico simplificado, que são os tipos de projetos para se conseguir o auto de vistoria do Corpo de Bombeiro. Então, o projeto técnico, para que é? É para que você consiga o alvará do Corpo de Bombeiro, o auto de vistoria do Corpo de Bombeiro, o AVCB. E aí, ele tem critérios. Para ser apresentado como projeto técnico, né, tem outras particularidades que você vê na IT, a apresentação do projeto, né, mas aqui as características da edificação para que ela possa ser um projeto técnico. A edificação área de risco que necessite proteger a estrutura contra a ação do calor. Exemplo, uma estrutura de aço. Então, vai ter que ser apresentado como projeto técnico, porque tem que ter ali um laudo e todo o memorial descritivo da resistência dessa edificação. Exclui dos casos previstos na apresentação, através de projeto técnico simplificado, e o projeto técnico para instalação de ocupação temporária. Então, esses projetos excluem o projeto técnico, serão apresentados como PTS, né, projeto técnico simplificado, ou projeto técnico de instalação de ocupação temporária. E aí vai, como que é a composição do projeto técnico? Como é que eu apresento isso lá no setor de análise de projeto do Corpo de Bombeiro? Eu tenho que apresentar isso. Por onde que eu apresento, como eu apresento e quais documentos são apresentados. Aqui eu estou fazendo como se eu estivesse dando aula numa sala, compreende? Então, aquele PowerPoint que você fez, construiu sobre o tema, você vai fazer a apresentação para mim em vídeo. Pode ser feito assim, gravando os slides e falando por uma plataforma de aplicativo, como o Zoom, como o Meet, ou então você pode apenas projetar numa tela e você ficar ali à frente falando. Eu vou depois, futuramente, mais para frente, colocar uma forma dessa de apresentação. Aqui eu estou apresentando assim. Bom, você também poderia apresentar isso, você poderia apresentar isso também só falando, não precisaria projetar o slide, tá certo? Você pode ir apresentando e falando ali sobre o tema. Exemplo, vamos lá que eu vou dar uma aula de primeiros socorros. Eu fiz lá a minha aula e eu falei sobre Stop the Bleed, que é controle de sangramento, sobre o programa Stop the Bleed. E aí eu quero falar sobre isso, mas eu não quero apresentar o slide que você me enviou. Você me enviou o slide, os 10 slides, você vai falar sobre os slides. Aí você colocou lá para mim, né? Nos slides, eu vou falar sobre o programa Stop the Bleed, é um programa do Departamento de Defesa dos Estados Unidos, é um programa gratuito, então muitas pessoas vendem aqui, mas isso aí é um curso que não é um curso técnico de qualificação, você consegue fazer ele gratuitamente, mas ele pode estar inserido dentro de um programa de capacitação com certificação. A pessoa quer um certificado de qualificação sobre isso, não tem problema, tá certo? Só que o certificado do Stop the Bleed é um certificado que é comprado lá nos Estados Unidos e assinado lá pelos coordenadores de lá. Bom, e aí você vai falar sobre controle de hemorragias, né? Técnicas hemostáticas temporárias, né? De APH. Então, lá você vai ter pressão direta com as mãos, pressão direta com curativos, compressivo, oclusivo, elevação do membro, pressão arterial, preenchimento de ferida, torniquetes de extremidades, curativo específico. Essa é a minha aula. E aí eu vou falando, então, técnicas e equipamentos materiais. Quais são os materiais que são ideais para isso, né? Gases, curativos elétricos, ataduras, agentes hemostáticos, atadura QEPON. Então, você vai falar sobre todas esses itens. E aí você vai explicando em um vídeo todo o conteúdo que você quer apresentar. Não tem problema que seja só um vídeo aqui, você falando como eu demonstrei aqui. Não tem problema algum, tá certo? Mas você tem que apresentar, então, para se formar instrutor dentro desse curso de técnica de ensino, um slide, no mínimo, e um vídeo apresentando esse slide. Pronto. O curso tem uma prova, você executa a prova na plataforma. Executando essa prova, realizando
sendo habilitado, eu aprovando o seu slide e o seu vídeo, eu te emito o certificado técnico de ensino. Ah, mas eu não comprei técnico de ensino, eu estou fazendo o curso de NR35, instrutor de NR35. Não tem problema, você vai fazer técnico de ensino, vai apresentar um slide sobre NR35, pode ser sobre a aplicação do Talabart, a aplicação da cadeira suspensa, o procedimento de segurança para balancim, o procedimento de segurança para andaime, para escada. Não tem problema, você faz o PowerPoint e depois faz um vídeo apresentando esse tema. Pronto. Você já fez a parte de metodologia e técnica de ensino para instrutor de NR35. Ah, eu tenho um curso já de NR35. Ah, tudo bem, você não quer fazer o curso de NR, apresenta o certificado. Eu qualifico você como instrutor de acordo com o aproveitamento de estudo. Mas se você quiser passar pelo curso, eu sempre matriculo e deixo à disposição voluntária para esse profissional que já é capacitado, tá certo? Bom, então é assim que funciona a formação de instrutor. Espero ter esclarecido. Se vocês tiverem dúvidas, entre em contato no meu WhatsApp, certo? 947 11 55. Então está sempre aqui na tela o número do WhatsApp. Fique à vontade e entre em contato. Esse vídeo vai estar disponível na nossa aula de técnica de ensino. Esse vídeo vai estar disponível em outros cursos de instrutores que eu tenho na plataforma. Então, ele vai repetir. Você não precisa ver se você já viu ele antes, tá certo? Mas por que eu coloco? Porque, às vezes, a pessoa compra só aquele módulo, aquela competência. Então, ele precisa ter esse conhecimento também. Então, toda vez que o vídeo é repetido, que o vídeo fala sobre 15 dias, 10 dias, 30 dias, esqueçam isso. Você está conversando comigo e eu vou atender a sua necessidade. Aquilo que está lá é um padrão genérico para quem entra na plataforma e não fez o contato comigo. Então, eu esclareço lá, coloco lá vídeos informativos. Mas quando você faz o contato comigo direto pelo WhatsApp, e você está negociando comigo, você sempre conversa comigo. Se tem uma dúvida lá sobre um vídeo que apareceu, que é genérico para todos, não serve para você. Aí você entra em contato comigo, porque nós negociamos aquilo que é importante e necessário para você como instrutor, tá certo? Então, é específico, cada instrutor. Então, esquece o que está no vídeo, você vê, se você não entendeu, entra em contato no WhatsApp e eu vou esclarecer, porque aquele vídeo está lá, tá bom? Mas façam as atividades de instrutor. Você quer ser um instrutor? É aqui. Plataforma Bombeiro Educador. Brigada Consultoria. Mais de 40 anos formando profissionais de qualidade e credenciando ele para ser instrutor e ser um bombeiro de alto nível. Tenente Castro, à sua disposição. Muito obrigado e aguardo você aqui na nossa plataforma.